aí, turma, tudo bom? Então a gente vai falar mais um pouquinho sobre separação de poderes como combinado. Mas professora, por que ainda tem que falar sobre separação de poderes, meu? Você já acabou de falar. Ah, o poder executivo faz isso, o poder legislativo faz aquilo, o poder judiciário faz aquele outro. Ainda tem mais coisa pra falar? Tem, cara. Porque o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, eles não cumprem só as suas funções típicas. Eles cumprem também funções atípicas. O que eu quero dizer com isso? O poder executivo, tipicamente, controla o orçamento e a força. Mas, às vezes, ele vai cumprir função de legislar, às vezes ele vai cumprir função de julgar. Da mesma maneira, o poder legislativo, normalmente, cria normas através de debates, mas às vezes ele vai julgar, às vezes ele vai administrar. E da mesma maneira o judiciário. O judiciário normalmente interpreta, aplica, as normas jurídicas através de decisões fundamentadas. Mas, às vezes ele vai administrar, às vezes ele vai legislar. Então eu vou... Por que acontece isso? Bom, até mesmo para que seja possível, e isso é muito importante quando a gente fala na ideia de separação de poderes, que mais do que simplesmente organizar as atribuições do Estado, a separação dos poderes viabiliza que um poder controle o outro. O judiciário, o executivo e o legislativo, eles funcionam meio que numa coisa que nós chamamos de esquema de freios e contrapesos, em que um nunca é mais importante, mais forte, hierarquicamente superior que o outro. Eles estão sempre naquela ideia de balança, de balanceamento, ok? Em que um determinado poder, na realização da sua atividade, é fiscalizado pelos demais. E para que isso aconteça, é necessário que, às vezes, eles realizem funções atípicas, tá certo? Então, vamos falar primeiro das funções atípicas do poder executivo. O executivo, vocês já sabem, basicamente administra, arrecada e gasta, cuida também da segurança. Mas em alguns casos, o poder executivo vai julgar. Nossa, professora, eu não consigo imaginar o poder executivo julgando. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos pensar que você passe num concurso público que seja para uma função dentro do poder executivo. Tá certo? Você vai trabalhar lá em um determinado órgão público que pertence à estrutura administrativa. Por exemplo, você vai ser um professor municipal. Você vai trabalhar dentro da estrutura do poder executivo do município, que realiza lá os serviços educacionais municipais. Beleza. Vamos pensar que você fica o tempo do estágio probatório e tudo mais, você ganha estabilidade na carreira. Para você ser mandado embora, eles não podem simplesmente te mandar embora sem justa causa. Você não vai ser seletista. Você vai ser estatutário. Isso eu tenho certeza que eu não preciso nem explicar para você, porque se você quer concurso público, uma das razões que você quer concurso público é exatamente por causa disso, né? Então tá. Para te mandar embora, o que tem que fazer? Bom, se você eventualmente comete uma irregularidade, vamos pensar que você sofre uma denúncia de que você cometeu uma irregularidade, você está tendo um enriquecimento ilícito, você está recebendo corrupção, você está, enfim. Ou você não está cumprindo o teu horário, você abandonou o emprego, várias coisas que podem acontecer. Eles têm que abrir um processo administrativo contra você. Então vai formar uma comissão com outros servidores públicos, tais como você, né? E esses outros servidores públicos vão avaliar a denúncia, vão te oferecer um prazo para você apresentar a defesa, você vai produzir provas, e aí, no final, eles vão analisar essas provas e eles vão dar uma decisão, dizendo, olha, tal pessoa merece sofrer tal punição ou tal pessoa merece ser absolvida, certo? Essa função de criar uma decisão, analisando provas, trazendo fundamentação jurídica e determinando uma condenação ou uma absolvição, é uma atribuição do Poder Executivo? Claro que não. É uma atribuição do Poder Judiciário. Mas o Poder Executivo, em algumas medidas, em algumas situações, vai ter que fazer isso. Até para ele preservar a própria autonomia. Até para que seja ele quem analisa, julga, verifica, fiscaliza os seus próprios funcionários. Então eu estou falando de uma situação do Poder Executivo realizando função de julgar, realizando função de Poder Judiciário, que ele faz atipicamente. Da mesma maneira, o Poder Executivo, em algumas situações, vai realizar função legislativa. Pensem lá, vamos pensar que nessa mesma escola, ok? Nessa mesma escola administrada pelo Poder Executivo, é preciso que
criem algumas regras relacionadas às condutas e aos procedimentos do cotidiano. Porque o Poder Legislativo, ele vai emanar lá, por exemplo, uma lei de diretrizes e bases nacionais a respeito da educação. Mas essa lei, ela não vai chegar ao ponto de esmiuçar, por exemplo, em que horário que vai ter turma, ela não vai chegar em ponto de esmiuçar quantos alunos vão estudar naquela escola por sala, ela não vai chegar ao ponto de esmiuçar, por exemplo, quem é que deve cuidar da segurança daquela escola, aonde que se guarda a chave do armário, enfim. Quem vai fazer isso, quem vai ter que exarar esse tipo de norma, porque é uma regulamentação, é o próprio município. Através de uma portaria, através de um decreto, através de uma resolução, às vezes um próprio funcionário vai criar uma norma que vai indicar, tá certo? Aqueles procedimentos dentro dessa escola. É uma forma de legislar? Sim, porque cria um padrão de conduta que deve ser seguido, com proibições, com permissões, com orientações de conduta. É uma legislação realizada pelo parlamento? Não. É uma legislação realizada pelo próprio, a gente não vai chamar nem de legislação, mas é uma norma criada pelo próprio Poder Executivo. Nós chamamos de atos normativos secundários, que eles não inovam o ordenamento jurídico, eles são feitos dentro da estrutura, vamos dizer assim, eles têm que atender à legislação que existe, por exemplo, tudo isso que eu falei tem que estar de acordo com a lei de diretrizes e bases, mas eles servem para esmiuçar, para detalhar, para atender às necessidades específicas, às vezes, daquela escola, daquele bairro, daquela localidade, de maneira mais minuciosa, de maneira mais detalhista. Tudo isso por quê? Tudo isso porque você precisa saber que, às vezes, o Poder Executivo vai ter função de criar normas, de regulamentar condutas. E isso não é uma função típica do Poder Executivo. Isso é uma função atípica. Então, em resumo, o que você tem que saber? O Poder Executivo tipicamente administra e cuida da segurança. Mas, atipicamente, pode julgar em algumas situações? Pode, por exemplo, julgar os seus próprios servidores públicos. Pode legislar em algumas situações? Sim, pode criar regras, por exemplo, internas em relação ao seu próprio desenvolvimento, tá certo? Ao desenvolvimento das suas próprias atividades, de maneira detalhista, a dar cumprimento à legislação, tá? E o Poder Legislativo? Tipicamente, ele legisla. E atipicamente, professora, ele também realiza funções atinentes aos outros poderes? Sim. O Poder Legislativo, professora, julga? Julga. E aqui, presta bastante atenção, marca aí em colorido, olha pra cá agora, se você tá aí lavando louça, sei lá o que você tá fazendo na tua casa, enquanto você escuta essa aula, presta atenção nisso. Qual é o exemplo clássico de situação em que o Poder Legislativo julga? Julga o presidente nos casos de crime de responsabilidade. Nós tivemos aí recentemente, na história do Brasil, né, na história da nossa democracia recente, pela Constituição de 88, nós já tivemos duas situações dessas. O impeachment do Collor e depois o impeachment da Dilma Rousseff. Foram duas situações em que o Poder Legislativo, aí, ele realiza a função de julgador. Então, se perguntarem para vocês se o Poder Legislativo realiza a função atípica, realiza. Atípica de julgar, realiza. E qual é o exemplo? Julga o presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Normalmente, quando a pergunta vem assim, vem sobre esse exemplo. Isso é um clássico dos concursos de direito constitucional, tá certo? Bom, mas o Poder Legislativo também administra, professora? Sim, ele administra o próprio orçamento, por exemplo. Se você, vamos pensar assim, trabalha numa Câmara de Vereadores, ou na Assembleia Legislativa Estadual, ou no Congresso Nacional, e precisa comprar folha sulfite para realizar as atribuições do cotidiano ali do Poder Legislativo. Como que faz isso? Bom, vai abrir um processo de licitação, vai fazer a contratação de uma empresa vencedora, vai fazer o pagamento. Isso é legislar? Não. Isso é administrar dinheiro. Normalmente, quem administra dinheiro? Normalmente, quem administra dinheiro é o Poder Executivo. Então, eu estou falando do Poder Legislativo realizando uma atribuição do Poder Executivo? Sim. Qual que é a função típica do Poder Legislativo? A função típica dele é legislar. Mas, às vezes, atipicamente, ele pode julgar e atipicamente ele pode administrar. Atipicamente julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, atipicamente administra o próprio orçamento.
E por fim, vamos falar do poder judiciário. Ai, dei uma bicuda aqui, né? Vamos falar do poder judiciário. O que o poder judiciário faz tipicamente, pessoal? Tipicamente, ele interpreta e aplica o ordenamento jurídico através de decisões fundamentadas no direito, não é isso? É isso. Mas às vezes ele vai também administrar? Sim. Às vezes ele vai também legislar? Sim. Vamos dar 2 exemplos aqui para você entender bem. Quando que o poder judiciário vai administrar? Bom, vamos imaginar que ele vai fazer uma contratação para servidores que vão trabalhar como técnicos nas secretarias do Poder Judiciário. Ele vai abrir um concurso público, então ele vai fazer um edital de concurso público, ele vai aplicar as provas, ele vai corrigir as provas, ele vai corrigir os recursos. Quem é que faz isso? Quem é que faz contratar? Depois ele vai nomear, dar posse aos vencedores. Quem é que faz isso? Concurso público, nomeação, pagamento de funcionário. Quem faz isso? Normalmente isso é função de quem? Normalmente isso é função da administração, normalmente isso é função do poder executivo. Mas o poder judiciário vai se auto-administrar, vamos dizer assim, em relação à contratação dos seus próprios servidores. Tanto em relação à realização do concurso, quanto depois, em relação ao pagamento, em relação à aposentadoria e etc. Até para que ele possa preservar a sua autonomia, a sua independência. Então, o judiciário, atipicamente, administra. E da mesma maneira, o judiciário, atipicamente, em algumas situações, ele também legisla, né? Ele também cria normas. Por exemplo, às vezes você vai chegar lá no fórum e vai estar uma portaria lá, uma coisa pregada na parede, escrita assim, esse fórum, ele, para você pedir uma certidão, tem que esperar 48 horas. Ou, nós temos atendimento preferencial para pessoas com crianças de colo. Ou, esse fórum, porque a gente teve um problema no ar-condicionado, vai ficar fechado no dia tal. Isso, gente, são normas. São normas que organizam a conduta das pessoas. Você sabe, então, que para pedir uma certidão, você tem que se dirigir ao balcão X, você tem que esperar um prazo X. Você sabe, então, que se você tiver com uma criança de colo, você deve se dirigir ao atendimento preferencial. Ou, se você não tiver com a criança, você tem que ceder o atendimento para outra pessoa. Você sabe que no dia tal você não deve comparecer porque o fórum vai estar fechado. Isso é uma norma, isso é um padrão de conduta. Te proíbe de fazer certas coisas, te orienta a fazer outras coisas. Mas isso foi produzido pelo legislativo? Não. Isso vai ser produzido pelo próprio judiciário. Por quê? Porque são normas extremamente detalhistas, extremamente específicas, voltadas para a realização das atividades cotidianas daquele poder, naquela localidade, naquele momento histórico, naquele momento específico, naquele dia, às vezes, ou naquela semana. Como elas são muito específicas, não tem sentido que isso seja produzido lá no parlamento, através de discussão e etc. Elas são simplesmente impostas, implementadas pelo poder judiciário, desde que não violem nenhuma legislação pré-existente, desde que tenham a finalidade de dar cumprimento, inclusive, à legislação, ao ordenamento jurídico, tá certo? Então, o Poder Judiciário, para a realização das suas atividades cotidianas, às vezes vai legislar. Então, o que você tem que saber de tudo isso que foi falado? Tipicamente, os poderes têm suas funções. O executivo administra, o legislativo legisla, o judiciário julga. Mas atipicamente, até para que seja possível que os poderes se controlem, que os poderes se fiscalizem, que um poder não se torne hierarquicamente superior ao outro, eles vão realizar funções atípicas. E nessa realização de função atípica, o executivo pode legislar através de ato normativo secundário, o executivo pode julgar os seus próprios servidores, o legislativo pode julgar o presidente da República em crime de responsabilidade, o legislativo pode administrar o seu próprio recurso, o seu próprio dinheiro, o judiciário pode administrar os seus próprios funcionários, o seu próprio dinheiro, o judiciário pode legislar para atender às suas necessidades imediatas ali, através também de atos normativos secundários. Então, minha gente, sobre separação de poderes, é isso que vocês têm que saber, tá bom?
Eu agradeço quem ficou aqui até agora. Sei que essa aula é um pouquinho mais aprofundada, às vezes um pouquinho mais teórica, mas ela é necessária. Isso no direito constitucional já é bem batido e é bem importante porque pode cair no concurso de vocês, tá certo? Eu agradeço muito quem ficou aqui até agora. Gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Paciência. Me deem outra oportunidade, assistam outra aula minha, tá certo? Um beijo, até daqui a pouco. Valeu!